Oriente Médio, aspectos econômicos. Emirados Árabes Unidos tem um desenvolvimento urbano industrial com melhoria do padrão de vida e são um grande polo turístico. Dubai, Abu Dhabi. A Turquia tem um crescimento industrial e é um país emergente pertencente ao G20. A Arábia Saudita apresenta avanço social e industrial e no Oriente Médio tem fortes contrastes econômicos. Quais são eles? No Iêmen, que temos um pastoreio nômade, e no Afeganistão, elevada pobreza. Referente à agricultura, predomina a baixa produtividade e baixa produção. E qual que é o predomínio do clima? Clima seco e quente, obstáculo para a agricultura. E, além disso, além do clima, também tem uma dificuldade para essa agricultura, por isso que ela é baixa em produtividade, baixa em produção, por conta da baixa disponibilidade hidrográfica. Porque no Oriente Médio há uma escassez hídrica. Por que tem escassez hídrica? Por que falta água, né, entre aspas? Porque a maior parte dos rios é intermitente, ou seja, seca em um determinado período do ano. E aí só tem 2 rios que são perenes. O Rio Tigre e Eufrates, e também tem o Rio Jordão. Rio Tigre e Eufrates, entre eles, há a produção agrícola, e o Rio Jordão é alvo de disputas territoriais. Tá, e a Mesopotâmia? A Mesopotâmia é a área da crescente fértil, região que se estende da Mesopotâmia ao litoral do Mediterrâneo. O que cultiva-se lá? Grãos, trigo e arroz, cana-de-açúcar e culturas mediterrâneas, oliveiras, figueiras, tamareiras. Em Israel, tem fazendas coletivas em Moshavim e Kibbutzim, e Israel realiza pesquisas agrícolas, inovação tecnológica e sistemas avançados de irrigação. Então, dentre os conflitos que vão ser vistos mais para frente nesse vídeo, o maior interesse de Israel consiste no quê? No domínio dos recursos hídricos e dos territórios. Porque áreas de recurso hídrico com território são consideradas estratégicas do ponto de vista político, militar e econômico para a manutenção do Estado de Israel. Por quê? Porque permitem o controle sobre cursos de água. E a indústria em Israel? Destacam-se setores da metalurgia, siderúrgica, química, naval, automobilística e bélica. Em Israel, há um intenso desenvolvimento tecnológico, onde temos líderes globais na área de tecnologia, concentração ali de startups, investimento, por conseguinte, em cibersegurança, grandes universidades especializadas em ciências da computação e negócios inovadores, e, além disso, a atração de transnacionais e investidores para essa região. Petróleo. Bom, no Golfo Pérsico há grandes reservas, produção e extração de petróleo. E como que é o nome da Organização dos Países Exportadores de Petróleo? Qual é a sigla, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo? É a OPEP. OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP foi criada em 1960. Quais são os 5 membros na região? Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Emirados Árabes. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. Influência no comportamento do preço do petróleo a partir de que década? De 70, por meio da produção e oferta do produto. Tiveram algumas crises internacionais que influenciaram no processo aí de exportação do petróleo. Quais crises foram essas? Guerra do Yom Kippur, que representou o primeiro choque do petróleo, a Revolução Islâmica do Irã, que foi o segundo choque do petróleo, crise entre o Iraque e o Kuwait. Aí também teve o elevado consumo da China e crise na Rússia. Aí lá em 2018 teve uma queda no preço do barril do petróleo por conta do excesso de oferta e disputa entre os produtores. Em 2020, com a pandemia do Covid-19, houve o quê? Retração no consumo do petróleo,
queda nos preços do petróleo e excesso de estoques. Aí, de 2022 para 2023, teve a retomada da circulação econômica e a guerra da Rússia e Ucrânia, que retomou as oscilações do petróleo, do preço do petróleo. Novos investimentos propulsionaram o turismo de alto custo, a aviação aérea, construção civil, a arquitetura, diversificação industrial. Quais os destaques de investimentos e de turismo, construções civis, etc.? Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. FUVEST 2021. Observe o mapa com dados de 2020. Os países destacados em amarelo no mapa referem-se... Quais são os países em destaque? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Líbia, Argélia, Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, Angola. Bom, vamos pensar um pouquinho. Quais são os países membros da OPEP mesmo? O que é a OPEP? Organização dos Países Produtores de Petróleo, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E quais são os países membros da OPEP no Oriente Médio? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar, que encerrou sua associação em 2019. Na África, os países da OPEP, membros da OPEP, são Argélia, Nigéria, Líbia e Angola, Guiné Equatorial, Gabão e Congo. E na América do Sul, Venezuela e Equador. Então, os países destacados em amarelos no mapa se referem aos países da OPEP, aos países membros da OPEP. Países da OPEP, participação da reserva FGV. Países da OPEP, participação da Reserva Mundial de Petróleo Bruto 2018. Com base nas informações do gráfico e em seus conhecimentos sobre os países da OPEP, pode-se afirmar que o Irã possui a terceira maior jazida de petróleo da OPEP e está aumentando as exportações do produto devido às sanções norte-americanas? Não. O Iraque possui a quinta maior jazida de petróleo da OPEP e, por incentivo estatal, está diversificando a sua matriz energética para fontes renováveis? Não. C. O Kuwait possui a sexta maior jazida de petróleo da OPEP e está reduzindo sua produção e exportação desse recurso? Não. D. A Arábia Saudita possui a segunda maior jazida de petróleo da OPEP e o governo está incentivando o processo de privatização das empresas de petróleo? Não. E. A Venezuela apresenta a maior jazida de petróleo da OPEP. Vamos ver. Venezuela, em laranja, sim, apresenta a maior jazida de petróleo da OPEP. E desde 2014 tem reduzido a produção desse recurso devido à instabilidade política e econômica. Sim. 4. FUVEST 2018. Contemporaneamente, pode-se definir a sociedade mundial como a do petróleo, devido à participação desta matéria-prima em inúmeros produtos e atividades humanas. A utilização deste recurso natural data de muitos séculos, mas sua exploração e beneficiamento se expandiram somente a partir do século XX. A respeito desse recurso natural, é correto afirmar: houve uma forte redução do preço do barril no início da década de 1970 por conta dos resultados das pesquisas envolvendo novos procedimentos de extração e refino. Não, lembra que em 1970 houve uma influência no comportamento do preço do petróleo a partir desta data, por meio do que? Da produção e oferta do produto. Então, não. B. A estatização no Brasil do transporte do refino de petróleo se iniciou no final dos anos 1930 sob o governo de Juscelino Kubitschek? Não. C. O início do seu uso como fonte de energia se deu em 1920 na Inglaterra com a descoberta de reservas pouco profundas? Não. D. No final dos anos 1920, 7 empresas petrolíferas mundiais constituíram um cartel controlador da extração, transporte, refino e distribuição do petróleo. Sim. FAMERP. Analise o mapa. O mapa apresenta as áreas de reservas e os principais fluxos de petróleo. 8. Unesp. Grandes movimentos comerciais de petróleo. Os fluxos de importação e de exportação expressos no mapa evidenciam. Bom, aqui
tem o quê? Grandes movimentos comerciais do quê? De petróleo. E quais são os países aí? Estados Unidos, Canadá, México, América do Sul e Central, Europa e Eurásia, Oriente Médio, África, Ásia, Pacífico e Australásia. Tá, então aqui a gente pode ver o quê? Quem que tá aí aparecendo nesse fluxo aí, nesse movimento de importação e exportação? Destaca-se Oriente Médio, América do Sul e Central, na África também. Então, é o quê? Países membros da OPEP. E eles estão fazendo o quê? Movimento comercial, eles estão exportando. Então, o predomínio dos países membros da OPEP nas exportações de petróleo. Entre 2019 e 2020, a decisão da OPEP, liderada pela Arábia Saudita, de aumentar a produção de petróleo, fez com que as cotações dessa commodity desabassem de 110 para 30 dólares por barril, aproximadamente. Sobre as consequências desse fato, assinale V para verdadeiro e F para falso. Os novos produtores, como o Brasil, são penalizados. Por quê? Porque a queda dos preços inviabiliza a extração em novas áreas com custos de exploração mais elevados que o preço médio internacional. Perfeito, é isso mesmo. Próxima, as economias dependentes da venda de petróleo, como Rússia e Venezuela, aumentam seus lucros porque os preços baixos estimulam o consumo. Bom, vamos pensar um pouquinho. Os países exportadores de petróleo veem diminuir suas rendas no momento em que o petróleo cai de preço, né? E não aumenta os lucros, então tá falsa. Próximo, os países que estão realizando a transição para a energia renovável, como a Alemanha, têm vantagens. Por quê? Porque os preços das fontes alternativas se tornam o quê? Competitivos. Vamos pensar um pouquinho. Os preços das fontes alternativas passam a ser equivalentes aos preços de quem? Do petróleo. Isso faz com que desperte o interesse por uso de hidrocarbonetos. Então, é falsa. Apenas a afirmativa, a primeira afirmativa é verdadeira.